menor de todas as sementes e se torna maior que todas as hortaliças. Querida pastoral familiar, queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desse 11º domingo do tempo comum vem nos falar sobre o reino de Deus, sobre a simplicidade dele, mas sobre como ele cresce de forma extraordinária nas nossas vidas, quando nós nos abrimos para fazermos uma verdadeira experiência com Deus. Já na primeira leitura nós ouvimos a comparação com a copa do cedro. De fato, quem é esse broto que é retirado do cedro? Quem é aquele que vai ser plantado no monte alto? Nós entendemos muito bem aqui, esse broto que vai se tornar uma árvore robusta, imponente, na qual todos nós nos sentaremos e aproveitaremos a sua sombra, o seu frescor. Quem é este? É o Cristo. Qual é o monte alto que ele vai ser plantado? A descendência de Davi. Mas veja, é muito interessante que a Sagrada Escritura vai falar do cedro. Por que o cedro? Porque ela é a mais esplendorosa das árvores daquele período e daquela região. Ela chega a uma altura muito grande. É uma árvore que tem uma longanimidade grande. E ela vai ficando cada vez mais velha, mais bonita e mais robusta. Então o cedro é um sinal de estabilidade. É um sinal de força. É um sinal daquele que veio para permanecer. Então assim nós já começamos a entender, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós somos chamados a estarmos à sombra deste grande cedro do Líbano, que é o Senhor. E quando nós entramos na presença dele, ou quando nós nos recostamos à sua sombra, o que começa a acontecer com as nossas vidas? Ela começa a ser fecundada, ela começa a ter sentido, e ela começa a se abrir para a eternidade. Aí o reino de Deus começa a crescer. E vejam como é interessante, Jesus, ele vai seguindo a pedagogia daqueles que realmente querem fazer com que o outro entenda. É difícil falar do reino de Deus, porque é uma realidade muito sublime. Então o que é que Jesus faz? Começa a apresentar parábolas, usando aquilo que aquele povo conseguia entender, para ir traduzindo o que realmente precisa ser dito. E vejam, o reino de Deus é algo que não depende de nós. O crescimento dele não depende de nós. Assim como aquela semente que é lançada à terra. Existe sim o semeador. Existe aquele que vai lá, que vai cuidar dela. Mas como ela vai crescer? Não depende de quem plantou. Ela traz em si uma força de vida. E é a ação de Deus que vai fazendo com que ela cresça e se desenvolva. O reino de Deus é a mesma coisa. Muitas vezes, de forma tola, nós começamos a achar que o reino está crescendo por nossa causa. E veja, o padre não está dizendo que a gente não deve ser testemunha de Jesus. Eu estou dizendo que a gente não precisa ser o centro, e não pode ser o centro. A nossa missão é testemunhar e anunciar o reino de Deus a todos quantos chegam a nós, com a simplicidade da nossa vida. Porque o que é o anúncio do Evangelho? Eu já vos disse isso. É o testemunho da experiência que eu tenho com Deus. Então, quando nós saímos em evangelização, o que é que nós vamos fazer? Partilhar da experiência bela que nós fazemos com Deus. E a partir do nosso testemunho, ou seja, a partir do anúncio, aquela semente é lançada. A semente que é a palavra. Então veja, quando com as nossas vidas nós começamos a anunciar a boa nova do reino de Deus, ou seja, que o Filho do Homem está vivo, que Jesus veio, que se o Senhor nos salvou, morreu na cruz e está hoje ressuscitado em nosso meio, nós começamos a anunciar o Evangelho. Vamos lançando a semente, mas não somos nós aqueles que irão fazê-la crescer. É o Senhor. É o Espírito Santo. Então vejam, queridos irmãos, queridas irmãs,
É preciso entender que a realidade do reino é uma realidade de humildade. Ela é pequena, ela é simples, mas ela tem uma potência extraordinária dentro de si, que vai se desenvolvendo e vai crescendo cada vez mais. Depois, o Senhor pergunta ainda: com que mais eu poderei comparar o reino de Deus? E ele vai comparar com uma semente de mostarda, um grão de mostarda. Quem aqui já pôde ver uma sementinha de mostarda? Ela é do tamanho de um alfinete, da cabeça do alfinete, bem pequenininha. Mas realmente, quando ela cresce, ela se torna um arbusto grande e é capaz de abrigar o ninho dos pássaros do céu. E isso é muito interessante, porque na nossa vida o reino de Deus não começou grande, ele começou pequenininho. Quando o Senhor começou a nos incomodar para segui-lo, quando alguém chegou e disse: eu conheço a Jesus. E nós começamos a nos inquietar: mas como ela conhece? Se Jesus morreu há 2000 anos. E vejam como a gente foi descobrindo passo a passo como o Senhor está aqui no nosso meio hoje, vivo. Então vejam, aquela sementinha que um dia foi lançada nos nossos corações, seja pela nossa família, e muitos de nós que aqui estamos somos de tradição católica, e aprendemos a rezar já no berço, seja no anúncio que veio depois, aquela sementinha pequena que foi lançada no nosso coração começou a crescer. E cada um de vocês que aqui estão escolheram seguir a Jesus. Cada um de vocês que aqui estão escolheram estar na presença dele. Ou seja, vocês escolheram renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Porque ser católico não é outra coisa senão escolher seguir ao Cristo. É uma pessoa que está viva em nosso meio. E nós escolhemos, porque todos os dias ouvimos a sua voz. Então vejam como essa sementinha foi crescendo na nossa vida. E hoje nós somos capazes de fazer grandes renúncias por amor ao Senhor. Então assim nós vamos vendo, queridos irmãos, queridas irmãs, que a realidade do reino de Deus é uma realidade muito singela, muito discreta, muito simples, mas que traz em si uma extraordinária força, que vai nos abarcando, que vai transbordando da nossa vida e vai chegando cada vez mais aos outros. Então assim nós vamos entendendo também quem são os pássaros do céu que vêm e faz o ninho nessa árvore. Somos nós. Porque o reino de Deus, quando cresce, ele é para todos. Muitas vezes nós achamos que o reino de Deus é só para aqueles que são católicos. Não. Muitas vezes nós achamos que o reino de Deus é só para aqueles convertidos. Não. A vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. Então existe ninho preparado para todos nós. Em outro evangelho o Senhor diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Então precisamos entender, queridos irmãos, queridas irmãs, que o reino de Deus, apesar de singelo e humilde, ele é para todos nós que aqui estamos. E todos nós somos plantados nele. Então peçamos hoje ao Senhor a graça de experimentarmos a cada dia essa vida nova e esse aconchego que é estar na presença do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.